Graça e paz, amada igreja. Que belíssima música que traduz aí, dá muitos conceitos, ou um conceito bem claro acerca do Senhor Jesus. Quisera eu ter dito isso no princípio da minha caminhada, né? Da minha existência. Mas Jesus, através do novo nascimento, Ele é o meu alfa e será o meu ômega também. Quero concluir os meus dias aqui com a presença de Cristo na minha vida e continuar por toda a eternidade. Você quer isso também? Que Deus contagie o teu coração com esse desejo de permanecer no Senhor e que Ele seja o teu alfa, o teu princípio de tudo, como também o ômega, né? Onde todas as coisas se completam na sua vida. Nós estamos nessa série, ou decidimos apresentar essa série com esse nome Jesus, para olhar um pouco para a vida do Mestre, para o seu ministério, quanto ele se empenhou para poder cumprir a missão que lhe foi dada, tudo que ele enfrentou e ainda assim persistiu, foi obstinado nesse sentido de cumprir a missão. Nós queremos olhar para isso. A intenção da série é nos ajudar, assim como a canção, a construir um conceito nosso sobre quem é Jesus, o que Ele representa para nós, a partir dos seus exemplos, a partir da sua caminhada, a partir das lutas que Ele travou, que a gente possa se identificar com Ele mais e mais. Nós estamos trabalhando a série não só aqui, nesse momento, nesse espaço aqui de 1h30, 2 horas. Nós queremos que o Senhor Jesus, com tudo que Ele é, com tudo que Ele representa, se manifeste na vida de cada um, onde quer que essa igreja esteja. Não só aqui nesse templo, mas em todos os lugares. A gente não pode negar a divindade do Senhor. A palavra dá respaldo e diz que Ele é Deus. Mas Ele escolheu viver como um de nós. E como Ele nos ensina a partir de tudo isso, a partir da sua humanidade, a partir da sua obediência, a partir da sua humildade. Nós vimos aqui acerca do amor de Deus por nós, que é um amor voluntário, um amor sacrificial, um amor incondicional. Nós também nos deleitamos, semana passada, acerca de um Deus que cura. Esse é o nosso Jesus, o Cristo em que nós cremos, Cristo do Senhor, escolhido, Messias de Deus, prometido, um Deus que cura, um Deus que nunca se recusou a curar aquele que nele crê, aquele que permanece crendo nele. Foi isso que nós ouvimos, a certeza que a palavra de Deus nos deu. O Senhor nunca se recusou a curar aquele que nele crê. E hoje nós vamos falar sobre um Deus que liberta. As Escrituras falam isso do nosso Deus. O Cristo do Senhor, anunciado pelos profetas, é um libertador, o meu Salvador, o seu Salvador. E nós queremos lembrar que, muito embora muitas pessoas hoje estejam cativas pelo pecado, cativas, presas, amarradas pelo próprio inimigo das nossas almas, escravas dos desejos da carne, como a palavra de Deus diz, embora existam pessoas assim, e como existem, né? Há um Salvador, existe um libertador. Nós queremos usar um exemplo só, dentre muitos que a palavra de Deus nos mostra, mas um exemplo da vida e do ministério do Senhor Jesus, alguém que estava cativo, que necessitava de um libertador, e esse libertador chegou no tempo oportuno para trazer libertação, para trazer salvação. Vamos compartilhar um texto bíblico que está no Evangelho de Marcos. Preciso que você abra a sua Bíblia. Se você identificou aí do seu lado alguém que não trouxe Bíblia, por favor, né? Convida essa pessoa para ler contigo. Marcos capítulo 5,
Marcos capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Você pode orar comigo? Ó Deus querido, meu alfa, meu ômega, Tu és tudo para mim, Senhor. Tudo que eu consigo explicar e o que eu não consigo também. E porque sei, Senhor Deus, que Tu és o caminho e a verdade, eu peço que nos ajude a entender a Tua verdade. Nos dê e nos abra o entendimento hoje à noite, para entender como o Senhor teve misericórdia de todos nós, como o Senhor liberta, como Tu és poderoso, em nome de Jesus, amém. Todos ficaram admirados com o relato daquele homem cativo, daquele homem atormentado. Eu digo para vocês que Jesus Cristo, o servo de Deus, é o conquistador de todos ou de qualquer inimigo que possa aparecer. Não há quem seja mais poderoso. Se cremos nele, se as suas ordens são preciosas para nós, se há um desejo no meu coração de obedecê-las, nós não precisamos ter medo de nada.
maior é o que está em nós. Não é isso que diz a palavra? Maior é o que está em nós. Nós não precisamos ter medo. Nos capítulos 4 e 5, nós lemos aqui uma parte volumosa do capítulo 5, mas nos capítulos 4 e 5 do Evangelho de Marcos, estão registrados aí alguns milagres do Senhor Jesus. E cada um desses milagres anuncia, até mesmo hoje, para nós, a derrota do inimigo de Jesus, que passou a ser o nosso inimigo também. A vitória, a libertação, a salvação é o tema central dessa parte, desses 2 capítulos. Eu quero compartilhar com os irmãos, passo a passo, o que aconteceu na vida desse homem. E peço que você, à medida que for ouvindo, à medida que for concordando também, não é? Você olhe para a sua vida. Se pergunte como o Senhor chegou até você e como você estava, ou como você vivia quando o Senhor chegou até você. Naquele momento era noite. Noite é escuridão, noite nos lembra as trevas, e tinha acontecido uma tempestade. O capítulo 4 fala de uma tempestade. O Senhor Jesus estava ensinando os seus discípulos e a multidão que acompanhava. O Senhor Jesus, espremido pela multidão, na beira do mar, do grande lago da Galileia, entrou num barco, e esse barco serviu para ele de púlpito. As pessoas ficaram ali, se cotovelando ali na beira da praia, e do mar ali, do barco, ele ensinava as pessoas. Imagino que foi um momento muito prazeroso. Mas aí Jesus decide ir para o outro lado. Então tinha acontecido uma tempestade nesse trajeto, e Jesus chega num lugar montanhoso, cheio de desfiladeiro, de precipício. Era uma região com cavernas, uma região com sepulcros, cemitério. E quando ele chega, se escutam gritos horríveis, de horror. Aparece ali um homem ferido, um homem sangrando, um homem atormentado, pedras na mão, furioso, possesso mesmo. E é a ação dos demônios sobre a vida daquele homem que se manifesta dessa forma. Mateus, o evangelista Mateus, diz que foram 2 homens, que haviam 2 homens. Marcos e Lucas falam que havia um homem. Acredito que porque foi importante para Marcos e Lucas fazer menção apenas àquele que chegou e dirigiu a palavra ao Senhor Jesus. Não duvido de Mateus. Acredito que Mateus estava falando a verdade quando disse que haviam 2 homens nessa situação, mas um deles, inclusive Mateus também diz isso, um deles chegou falando com Jesus. Então Jesus e os discípulos chegaram ali e encontraram esse cenário, não é? Esse homem mais articulado que chegou endemoniado, possesso. E essa cena, meus irmãos, ou um relato como esse nos dias de hoje, não é mais surpresa, ou não é mais para ser surpresa para nós, não é para ser uma coisa estranha para nós. Nós que vivemos nessa chamada civilização pós-moderna. Inclusive alguns professores, né, doutores, estudantes da Bíblia, constantes estudantes da Bíblia, dizem que possessão demoníaca está se tornando cada vez mais comum na sociedade. Eu não duvido, porque o Senhor Jesus pediu que nós prestássemos atenção ao fim de todas as coisas, que seria aí o grande anúncio da sua chegada. E se nós devemos estar atentos para isso, acredito que
os demônios também estão atentos para isso, porque eles sabem o fim que lhe foi reservado. Nós vemos nessa cena que nós lemos no capítulo 5 aqui, 3 ações, onde uma dessas ações é movida, é realizada pelo próprio Satanás. Nós temos uma sociedade envolvida aí e nós temos um libertador apenas, nós temos um salvador apenas atuando aqui. E a condição desse homem, quando eu digo que Satanás é um dos articuladores aqui desse cenário, o que Satanás veio fazer nesse lugar, o que Satanás veio fazer com a sua horda de demônios nesse lugar? Senão o que o próprio Jesus disse que ele veio fazer. O que Jesus diz acerca de Satanás em João 10:10? Diz que ele é um ladrão. E um ladrão tem como objetivo roubar, matar e destruir. Satanás veio cumprir o seu papel nesse lugar, veio desempenhar suas funções. O texto não diz ao certo quantos demônios estavam obedecendo a ordem de Satanás e estavam atormentando esse homem. Mas é possível que aquele homem estivesse daquele jeito, porque ele convidou com o seu estilo de vida os demônios para fazer parte da sua própria vida. Numa condição de pecados, isso é o que acontece com quem se delicia, com quem se esbalda, com todo tipo de pecado. Com quem faz isso de forma consciente e inconsciente. Espíritos imundos. A palavra de Deus usa essa expressão porque já perderam todo tipo de pureza. Se apoderam facilmente da vida de quem cultiva práticas pecaminosas. Uma vez que se entregam a Satanás, o ladrão, no caso desse homem ou desses homens, uma vez que se entregaram ao ladrão, caíram na sua conversa, caíram na sua sedução, então o ladrão roubou deles muitas coisas. Eles perderam tudo. Fez 1 ano agora que um ladrão entrou lá em casa, né? À noite, não tinha caído nenhuma tempestade, mas em meio às trevas o cara entrou lá em casa, desempenhou o seu papel, cumpriu sua função, mas não nos levou tudo. Ele levou o que foi útil para ele, mas não nos levou tudo. Nós louvamos a Deus no dia seguinte. Esse homem perdeu tudo, tudo. Talvez a condição de morte para ele, aos olhos da sociedade, fosse melhor do que viver daquela maneira, porque de fato ele perdeu o lar, a comunhão com seus amigos, com a sua família, os seus familiares. Ele perdeu a decência, porque ele andava agora nu, sem nenhum pudor. E andava nu, não era em qualquer lugar, ele já tinha sido expulso da comunidade. Ele agora estava em meio aos sepulcros, no cemitério. Um local que é evitado por mim, é evitado por você, porque não é um local de encontros, um local de piquenique, não é um local de passeio. Ele perdeu o domínio próprio, ele perdeu a paz de espírito, tão desejada por mim, tão desejada por você, tão necessitada pelo mundo hoje. Paz de espírito. Ele perdeu isso, ele perdeu o propósito de viver. Se Jesus não tivesse atravessado uma tempestade para poder encontrá-lo, não haveria nenhum outro tipo, não haveria solução para ele.
a não ser o tormento eterno, que culminaria na morte do corpo, na morte do espírito, enfim. Ele era um anônimo. A Bíblia não fala mais nada sobre ele. Para nós que lemos, é uma pessoa sem identidade, sem nome, sem linhagem. Ninguém sabe o nome de pai, de avô, de irmãos. Era uma pessoa sem referência de existência. Não tinha fama, não tinha títulos, não tinha prestígio social. Pelo menos para quem lê, pelo menos para os leitores de Marcos, para quem ele escreveu. E aquela pessoa estava sob o domínio absoluto das forças malignas, porque era possesso por um espírito imundo. Ele não fazia mais a sua própria vontade, ele era controlado, ele estava no cabresto, ele não tinha mais equilíbrio mental, não tinha mais gosto pela vida, porque ele não vivia a sua própria vida. O texto diz que nenhuma força física poderia subjugar ele. Não havia ninguém tão forte o bastante para poder subjugar ele. Mas ele vivia sob o controle dos demônios. Vivia na solidão, porque não tinha ninguém próximo, alguém que se importasse. A outra força que opera sobre aquele homem, ou que nesse contexto aqui faz parte, articulou muita coisa, foi a própria sociedade. O texto não diz que Jesus desembarcou numa cidade, né? Não quero mexer com teologia aqui, né? Porque você vai ler Mateus, Mateus diz que ele foi para a região dos Gadarenos. Você vai para Marcos, Marcos diz que ele chegou na região dos Gerazenos. Não diz que ele chegou numa cidade. Diz que ele chegou e desembarcou. Mas havia um cemitério, os cemitérios ficavam distantes da cidade. Ele já havia sido expulso. Sabe o que a sociedade faz? A sociedade não resolve muita coisa diante de pessoas problemáticas, de situações problemáticas. O que a sociedade faz? Vamos isolar. Isola, coloca sobre cadeia, sob vigilância. Se for necessário, a gente prende mesmo. São os loucos, né? Esse homem foi preso em várias ocasiões. Os demônios que habitavam nele romperam as cadeias, tentaram amansar ele, com fracasso, não conseguiram amansar ele. Então a sociedade não fez muita coisa não ligou muito não. O máximo que eles conseguiram foi tirar aquele ser repugnante do meio deles. E a sociedade hoje em dia, meus irmãos, não pode fazer muita coisa diante das forças de Satanás, não. Diante da opressão dos demônios. A sociedade hoje não pode fazer muita coisa diante daquilo que te angustia hoje, daquilo que te aprisiona, daquilo que te impede de ser feliz. A sociedade não pode fazer muita coisa. A sociedade tenta. As pessoas tentam. Mas aí nós vemos uma terceira força agir aqui, articular, executar algo perfeito, que é o libertador, o Deus que liberta. O que Jesus Cristo fez por aquele homem? Você pergunta, eu pergunto. Eu digo que ele amou aquele homem. A sua graça, o seu amor, fez com que ele enfrentasse uma tempestade, para poder estar com aquele homem e libertar aquele homem. Há até pessoas que dizem que a própria tempestade quem provocou foi o próprio Satanás, porque nós temos relatos bíblicos que nos levam a entender que Satanás, com permissão de Deus, claro, pode mover as forças da natureza, porque quando ele destruiu a família de Jó, ele usou a força da natureza. Jesus atravessa o mar, num contexto, numa situação boa, gostosa, diante de um monte de pessoas parados, quietos, ouvindo o mestre ensinando, os próprios discípulos aprendendo com aquilo, e agora eles vão atravessar o mar.
Eu fico imaginando as pessoas que estavam ali, os discípulos, os pescadores, as pessoas que costumavam andar nos 4 cantos do mar da Galileia. E quando Jesus diz, vamos atravessar, eu quero ir para o outro lado, ele diz, para onde? Ele diz, vamos para o outro lado. Ele diz, para onde, Senhor? Para o outro lado, vamos. O texto diz que outros barcos acompanharam o Senhor Jesus. Não foi só o barco onde ele estava com os discípulos, outros barcos acompanharam. Mas sabe quando Jesus revela o seu amor? Vou mostrar para vocês como Jesus revela o seu amor. Ele faz esse trajeto perigoso, porque de repente o mar fica agitado, o vento se revolta. Jesus acalma o mar, enfrenta a tempestade para salvar uma alma. Ele vai para a região dos Gerazenos, vai para a região dos Gadarenos. É a mesma coisa, a mesma região, é o mesmo país. É um país porque está fora de Israel. Quando ele chega naquele país, interessante. Quando o Senhor chega, a Bíblia dá um basta, ou dá um tranca aí na participação dos discípulos, dá um tranca na participação dos outros barcos que acompanharam, não fala mais nada, isola, para poder mostrar um momento exclusivo de amor, do Senhor agindo. Essa história nos revela que o Senhor foi impulsionado pelo seu amor para estar ali naquela região, naquele país. Aquela região era chamada de Decápolis, porque era formada por 10 grandes cidades. 10 grandes cidades. Essas cidades eram de cultura helenista, ou seja, de cultura grega. Eram cidades autônomas, elas tinham as suas formas de governo, elas tinham um comércio forte, estavam coladas ali. O que separava do território de Israel era o mar da Galileia. Mas Jesus demonstra o seu amor indo até lá por causa de uma alma, ou se você preferir na versão de Mateus, por causa de 2 homens, para libertar. Gente, ele quis navegar mesmo de noite. Ele quis ir para o outro lado, para aquela terra que os judeus chamavam de portal do inferno. Os judeus evitavam aquele lugar, porque ali era barra pesada. Sabe por que ali era barra pesada? Porque ali se criava porcos. Para os judeus isso era abominável. Os judeus não tocavam, não criavam, não mexiam com carne de porco. A simples ideia de comer já era repugnante para eles. Então, se o porco era um animal imundo, quem cuidava dele, criava dele, comercializava, vendia e comia, era imundo que nem eles. Aquilo ali era como se fosse uma zona de prostituição, uma cracolândia da vida, né? Imagina os discípulos se perguntando, por que, Senhor? Por que vim para cá? Os discípulos obedeceram, foram. A tempestade começou, imagina os discípulos dizendo, nós vamos morrer. É o que eles dizem, acordam o Senhor Jesus estava no barco, eles acordam ele, diz, Senhor, nós vamos morrer, e tudo por causa dessa terra, tudo por causa desse maldito lugar. É assim que a gente age. Acredito que eles nem desceram do barco, a Bíblia não diz. Jesus revela o seu amor quando ele se importa com aquele homem, mesmo aquele homem sendo estrangeiro, mesmo ele estando possesso por demônios, mesmo ele estando ferido, mesmo ele estando insano, violento, morando num cemitério, se é que a gente pode chamar de morada um lugar desse. Jesus também revela não só o seu amor, mas ele revela o seu poder, porque os demônios se sentiram atormentados com a presença de Jesus. Gritaram, né? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Os demônios mostraram em quem eles creem. Eles creem que Jesus Cristo é Filho do Deus Altíssimo. Os demônios têm fé, os demônios tremem
com tanta fé que eles têm. Tiago 2,19 diz isso. Mas nem mesmo essa fé pode salvá-los. Os demônios creem que Jesus é Deus, que tem autoridade sobre eles, pedem para Jesus não aniquilar, não destruir eles, que temos nós contigo. São outras perguntas que o demônio faz. Ainda não é o nosso tempo. Não nos atormente, porque ainda não é o tempo. Não nos mande para o abismo, não nos mande para o inferno. Nós sabemos aí, nós acreditamos. Eles creem na realidade do julgamento deles, creem que serão lançados. Por isso que eu digo para você que nós não precisamos ter medo. Os demônios têm mais convicção do que muitos religiosos hoje. A Bíblia não explica em momento algum a psicologia, a fisiologia da possessão demoníaca. Não explica. Diz que aquele homem estava possesso, eram muitos. Jesus perguntou qual o seu nome, ele disse legião. Sabe, uma legião de soldados tinha entre 3.000 e 6.000 homens. Ali era um lugar de cultura grega. O demônio usou um termo que era um termo militar. Já pensou? 6.000 demônios, você já imaginou? É assustador pensar nos horrores que aquele homem experimentava dia e noite, enquanto 6.000 demônios atormentavam a sua cabeça, o seu corpo. Eu pergunto para você, o que é que te atormenta hoje? Pastor, eu não sou endemoniado, me respeite. Eu digo, não é nesse sentido. O que é que te atormenta? Bora falar de tormento? O que é que tira a tua paz? O que é que impede de você viver? O que é que impede que você tenha vida abundante? O que é que impede? Ou o que é que te amarra? O que é que te aprisiona, que te prende? Pense nisso. Jesus revelou o seu poder para com aquele homem de algumas formas. Jesus permitiu que eles entrassem, os demônios pediram, né? Não nos aniquile, não nos mande para o abismo, não nos expulse do país, não nos deixe sem habitação. Deixa a gente entrar nesses porcos. João Calvino, o grande reformador, pensou que os demônios, chegou a pensar, né, que os demônios enganaram Jesus. E Jesus permitiu que eles entrassem nos porcos, né? Mas Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos para mostrar o poder terrível que estava naquele homem. Jesus permitiu para mostrar que uma vida humana vale mais do que 2.000 porcos, vale mais do que qualquer outra coisa, vale o esforço de atravessar o mar, vale o esforço de atravessar uma tempestade, vale o esforço de encarar uma sociedade, vale o esforço de encarar a incredulidade, a resistência, de quem quer que seja. Uma vida vale mais do que tudo isso. Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos para mostrar que ele tinha autoridade. Eu autorizo, como também ele podia dizer, não autorizo. O importante é que Jesus libertou aquele cativo. Queridos, em nenhuma passagem do Novo Testamento nós temos ali uma descrição tão marcante do poder das trevas e da chegada do Salvador, da presença do Libertador, como nessa passagem. Os leitores de Marcos, nós não vamos ver um momento assim tão claro, tão... Há outros casos de endemoniados, meus irmãos, mas aqui era uma legião. Era tormenta, demonstrações atrevidas do mal ali, sem máscara, sem capricho. O nosso texto ele tem sentidos para nós, ele tem aplicação para nós. O texto nos confere certeza de que o nosso Jesus, ele é vitorioso.
E se ele é vitorioso nesse contexto aqui, nesse lugar, nessa situação, que é o ápice da manifestação demoníaca, que é uma situação de tormenta onde a sociedade não viu mais jeito, se ele chegou, deu a ordem, resolveu o problema, qual a esperança que nasce no nosso coração por causa do nosso problema? Nós aprendemos no CR a não minimizar o problema de quem quer que seja. Mas imagine se Jesus teve o problema para resolver algo tão pesado, tão forte, de uma grandiosidade, de uma tormenta tão grande como essa, a começar na tempestade, a terminar encarando 6.000 demônios. Então, que esperança não nasce no nosso coração quando a gente vai tratar, por exemplo, da confusão interior que um viciado passa? Será que Jesus não pode libertá-lo? As famílias que estão falidas, será que Jesus não pode libertá-las? Os problemas de relacionamentos desastrosos, será que o Senhor não pode chegar com providência, com libertação? Será que as falhas de caráter que eu tenho, que você tem, será que o Senhor não pode nos libertar? A sobrecarga profissional, as crises, as tantas crises que nós enfrentamos na vida, será que o Senhor não é suficiente? Será que Ele não tem tanto poder assim para poder resolver? O que é que prende você, meu irmão? O que é que te causa medo? Do que é que você tem medo? Me diga, qual é o pecado que te escraviza hoje? Saiba que Jesus é o Deus que liberta. Não há dúvidas na minha cabeça. Sabe qual é a outra aplicação para esse texto, meus irmãos? É a condição humana geral de perdição no pecado. Sabe o que é que o apóstolo Paulo diz? Romanos 7, ele diz assim: eu não sei o que é que acontece comigo, eu não consigo entender o que eu faço. Mas ele explica, ele diz: eu não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Mas nesse caso, quem faz isso já não sou mais eu, mas é o pecado que habita em mim. Essa é a minha condição. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu, é o pecado que habita em mim. Miserável, desventurado homem que sou, ele diz isso. É possível, olha, não é só num contexto de possessão demoníaca, deixa eu explicar. É possível que você tenha um corpo saudável, uma cabeça boa. É possível que você seja uma pessoa instruída, comportada, educada, alguém respeitável, respeitador, aceito em todos os lugares. E mesmo assim, você pode viver, você pode estar sujeito, você pode ter uma experiência com uma força de ocupação invisível na sua vida, te atormentando. Sabe, aquele que anda como um leão rodeando, é invisível, nos aliena, não nos deixa viver a vida para a qual nós existimos, e aí você é induzido, você é convidado a viver outra vida, não a vida que Deus planejou para você, não a vida que Deus projetou para você. Nós não conseguimos lidar conosco, olha só, comigo mesmo, com o meu coração, com o meu impulso ou os meus impulsos. Aí é um comportamento contraditório, é o que se chama de autodegradação. Eu mesmo vou me destruindo. A gente se torna insuportável. Você já ouviu uma confissão como essa? Eu já vi. Eu digo: olha, tem dia que eu não aguento nem eu mesmo não me aguento. Você já ouviu isso aí? São os insuportáveis.
É como se houvesse aí um propósito para nos destruir, mas há esse propósito, existe esse propósito. Só que para esses insuportáveis, é que Jesus ele trabalha em tempo integral. Nosso Deus ele não descansa. Para que possamos viver tranquilamente a vida que Ele nos deu, né? Talvez não tão tranquilamente, mas com esse propósito em mente, paz no coração, algo que foi roubado do nosso personagem aqui, você pode ter. O libertador tem poder para isso. A gente tem que ler essa história aqui de exorcismo para a gente, para nós, porque Jesus ele me liberta de mim mesmo. Ele é capaz de me libertar de mim mesmo. Você lembra dos discípulos? Lembra dos discípulos? Eles assistiram tudo. Quando eu digo que eu creio que eles nem desceram do barco, a Bíblia não diz, mas eles nem desceram do barco, porque pisar naquele solo, aquele lugar era imundo, era impuro. Deixa o mestre descer primeiro. Aí já escutaram os gritos, eu digo, agora que a gente não vai descer mesmo. Eles ficaram vendo tudo, o trato de Jesus com o homem, o trato de Jesus com os demônios, eles ficaram vendo o desfecho de tudo, eles assistiram tudo. Neles havia tanto orgulho, o orgulho judeu, o bom e velho orgulho judeu, havia neles o preconceito, quanto os gentios, é estrangeiro, não tem parte comigo, na minha religião, no meu Deus, na minha forma de pensar, aqui só tem escarnecedor. Eu quero a distância, esse orgulho, esse preconceito, a intolerância, o simples fato de passar ali magiando aquele lugar, já era repugnante para eles. Eles assistiram tudo, eles tiveram uma lição muito mais forte, mais preciosa do que aquela na beira da praia lá com Jesus pregando. Jesus não apenas se aproximou, como ele permitiu que aqueles demônios falassem com ele, que aquele homem falasse com ele, os moradores da região viram aquilo ali, eles passaram anos evitando aquele endemoniado, mas Jesus o tratou com amor, com respeito. Ele veio, sabe para quê? Sabe qual é a missão de Jesus? A missão do diabo, Jesus disse: roubar, matar e destruir. Ele é ladrão. Acerca dele mesmo, Lucas 19, versículo 10, Jesus disse: eu vim buscar e salvar aquele que está perdido. Foi isso que ele disse quando ele deu a salvação para Zaqueu, o publicano, outro alvo do orgulho, do preconceito, da intolerância. Houve salvação nessa casa. Eu vim para eles, eu vim para esses. Eu atravesso o mar, atravesso a tempestade para ir salvar quem quer que seja. Quem quer que seja. Você sabe o que foi que esse ato de amor de Jesus produziu naquele homem? Produziu restauração. Mas não foi uma restauraçãozinha meia boca não, sabe? Foi uma restauração integral, completa. Foi um renovo, um novo nascimento. Jesus reintegra aquele homem que estava todo quebrado, destruído pelo diabo. Antes era um louco, agora foi visto em perfeito juízo. Marcos 5, versículo 15. As pessoas olharam, se admiraram, aquele homem estava em perfeito juízo, a sua mente foi curada. Antes andava de dia e de noite, e agora estava sentado aos pés de Jesus. Antes nu, sem nenhum pudor, agora vestido, limpo. Antes talvez um problema para a família, a ovelha negra. E agora, possivelmente, o preparado estava para ser uma bênção para a sua família. Jesus o manda de volta para os seus, vá para os seus parentes e testemunhe da misericórdia que o Salvador teve por você. Antes, queria que Jesus se afastasse deles. Lógico, os demônios, né? Agora aquele homem queria seguir Jesus. Era endemoniado, não se sabe, a Bíblia diz que há muito tempo.
Então, na condição de endemoniado, ele nunca tinha ouvido falar de Jesus. Os feitos de Jesus nunca chegaram até ele. Mas quando Jesus o cura, o liberta, ele não tem outro desejo senão ficar perto daquele homem, tão amoroso com ele. Antes ele andava pelos cemitérios, pelos sepulcros, pelos lugares sujos. Meus irmãos, você não se identifica com isso, não? Eu me identifico com essa história, com esses efeitos, o efeito da libertação de Jesus na minha vida. Quando eu me lembro os lugares por onde andava, quando eu me lembro da mente perturbada, quando eu me lembro de viver uma vida que com certeza, nem por longe, era a vida que Deus tinha para mim. E posso olhar para a minha vida hoje, tendo do que me orgulhar, como a palavra de Deus diz, se alguma coisa eu tenho que me orgulhar, se orgulhe nisso. Que Jesus Cristo me salvou. Que Jesus Cristo me salvou. Eu não me salvei. Eu não consegui prosperar. Eu não consegui acrescentar um côvado, 1 centímetro, 1 milímetro sequer ao curso da minha vida. A vida que vivo hoje, vivo pela fé no Filho de Deus que me libertou. Aquele homem antes era um arauto, aquele que anunciava, sabe o quê? Gritos de horror, morte, destruição, a presença das trevas do diabo. Ele estava pronto agora para ser uma testemunha do amor de Deus. O versículo 20 diz que ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. E todos se admiraram. É uma história bonita, né? Os pregadores dizem que aquele foi o primeiro missionário. Mas quando a gente fala em missionário, né? A gente fala em alguém que recebeu um treinamento. Aquele homem não recebeu um pingo de treinamento sequer. Há estudiosos que dizem que tudo isso aqui aconteceu de noite, amanheceu o dia e Jesus foi embora. Ele não passou horas e horas com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não lhe explicou os profetas, as profecias, não lhe explicou nada, a não ser demonstrar amor por ele. Aquele homem não foi treinado, aquele homem não era discípulo, não era apóstolo. A única coisa que ele fez foi dizer, ou foi se mostrar para os seus, e as pessoas ficaram admiradas. Você acha que você é incapaz de falar do amor de Deus para alguém? Você acha que você é incapaz de pregar sobre um Deus que liberta? E a sua vida? E o milagre que é a sua vida? Sabe o que foi que aquele homem fez? Ele indicou o futuro, sabe? Ele chegou para as pessoas e disse assim, gente, ó, ele falou para os seus eram gregos. Os seus tinham deuses, como diz o papai, que dava no meio da canela. Era um Deus para cada momento, para cada ocasião. Sabe o que foi que ele disse? Gente, existe um Deus que quer tirar esse mundo do caos. Eu vivi o caos. Sabe, esse Deus, ele não envia suas criaturas para os sepulcros. Ele não expulsa, ele acolhe. Ele não maltrata, ele não bate, ele não prende, ele não acorrenta. Ele suporta os insuportáveis e torna esses novamente suportáveis. Esse é o poder absoluto de Deus que ancora em Jesus Cristo, que está ao meu e ao seu dispor, que está ali sentadinho na margem da minha impotência. Eu sou impotente. A região dos Gadarenos, a região dos Gerazenos, apresentou para nós hoje duas situações. Apresentou ali o endemoniado, salvo, agora que quer estar com Jesus, quer seguir o Senhor. E nos mostra o povo, porque os cuidadores de porcos foram lá, contaram para o pessoal da cidade, a cidade, se for Gadara, ficava 8, 10 quilômetros.
Se for Gerasa, Gerasa fica a 60 quilômetros. Então eu acho que foi em Gadara. Sei lá, não sei. Mas é a região, né? Às vezes o papai e o irmão Aguinaldo estão mexendo com um terrenozinho que fica a 25 quilômetros daqui. Ele diz, rapaz, você mora onde é que fica esse terreno? Ele disse, não, rapaz, é na região de Teresina. Não fica em outro município, não. É o que a Bíblia diz, é isso, né? Jesus foi para a região deles, a região dos... Os porqueiros foram lá, contaram para as pessoas chegaram, está curado. A troco de quê? Isso não, a troco de 2.000 porcos. Aí eu estava aqui, mas o irmão Braz essa semana fazendo os cálculos. Irmão Braz, bora lá. Quanto é que está a carne de porco? Aí o irmão Braz disse assim, depende, pastor, se for para revenda, eu acho que dá para pegar uns R$9. Eu digo, pô, bora lá. E um porco assim, refeito no ponto de abate. Isso aí é coisa para 60 quilos, 70 quilos, se for mesmo desses porcão de raça. É mais até. Eu digo, não, bora botar 50 aqui. Miseravelmente 50 quilos num porco. Dá o quê? 50 quilos a R$9, dá 450. Vezes 2.000. R$900 mil de prejuízo, ó. R$900 mil. Não, senhor, obrigado aí por ter libertado esse caba. É mais um eleitor, né? Vamos providenciar o título de eleitor dele. Mas vá-se embora daqui, não fique aqui não. Para salvar um, o senhor matou 2.000 porcos. Já pensou? Aí o povo, né, os críticos da Bíblia diz que Jesus não tem um pingo de consideração pela propriedade alheia. Com que autoridade ele chega e mata 2.000 porcos? Tirou o ganha-pão de muita gente, né? O ser humano pensa assim, meus irmãos. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro com todos os seus porcos. Que João Calvino pensou que Jesus tinha sido enganado, né? Mas quando Jesus autoriza os demônios a entrarem naqueles porcos, os porcos se precipitaram e morreram. Os demônios não morreram, mas eles também não receberam autorização para entrar em mais ninguém. E se ficar sem habitação, ele fica num lugar deserto. Então eles foram expulsos. Eles não voltaram e pegaram o primeiro que eles encontraram. Se Satanás tentou enganar o Senhor Jesus com isso aí, o Senhor Jesus mostrou para ele quem é que manda, porque expulsou uma legião de demônios. Aquele homem se mostrou para a sociedade. Marcos capítulo 7, versículo 8, diz que Jesus, depois de realizar vários milagres lá em Tiro e Sidom, que eram regiões também gentílicas, Jesus voltou, atravessou o mar e voltou para Decápolis. Quando chegou em Decápolis, ele curou um homem que era surdo, mudo. Passou 3 dias com a multidão acompanhando ele. Que multidão era essa? O dono dos porcos? Ou as pessoas que testemunharam do amor de Deus? E ali com aquelas pessoas, o Senhor Jesus disse, eu estou com pena deles, porque eles me acompanham já há 3 dias. O que vocês têm aí? Eles disseram, os discípulos, temos 7 pães e alguns peixinhos. Contaram, tinha 4.000 homens. E o Senhor Jesus fez a segunda multiplicação dos pães. O tiro de Satanás saiu pela culatra. E é sempre assim. Eu te pergunto, o que te causa medo? Você está aprisionado em quê? Jesus voltou para eles. Agora os discípulos acompanharam Jesus, pisavam na terra, desceram do barco. Os gadarenos, gerazenos, choraram no começo, né? Ah, meus porquinhos, meu torresmo, minha pururuca, meu lucro. Sabe qual eram as algemas deles? O amor ao dinheiro,
A resistência para mudar de vida. Sabe o que é que eu tenho visto muito? Resistência para mudar de vida. Resistência para mudar de vida é sempre assim. Você conhece Jesus? Conheço. Ele é Deus? É. Ele é poderoso? É. Você quer segui-lo? Não, agora não. Agora não. Muitos hoje se acham acorrentados por Satanás, pela legião de Satanás. A minha cervejinha, pastor, não dá. A minha turma, a minha galera, como é que vai ser? A minha independência, como é que vai ser isso aí? Não querem mudança. Uma vez um amigo meu chegou para mim e disse: rapaz, eu te admiro, cara, fala a verdade aí, tu é fiel à tua esposa? Rapaz, eu te conheço. Eu digo: não, você me conhecia. Esse rapaz, pode não dar para mim não, ó. Eu comentava essa semana com a Socorro, né? Socorro conhece. Rapaz, não dá para mim não. Pois se tu é fiel, cara, eu te admiro, porque eu não consigo ser fiel. Acho que não dá para mim ser crente ainda não. Não consigo ser fiel. É mais forte do que eu. É uma legião de demônios. Então, meus queridos, o que você vai fazer hoje? O que você vai fazer daqui para frente? Naquele lugar ali se instalou uma briga de vontades ali, né? A multidão queria Jesus longe, o homem liberto queria estar com Jesus por perto. Cristo disse: olha, eu te dei um novo coração, vai lá e desfruta desse novo coração. Antes você aterrorizava os lugares, as pessoas, agora eu te digo, você vai ser uma bênção, vá lá. Nós temos dito isso para muitas pessoas, nós temos dito isso para a igreja inteira: olha, você é uma bênção, você é uma testemunha do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus, nada pode te separar do lugar que Jesus tem ou guardou para você. Vá e testemunhe disso, se mostre, se apresente aos seus, faça a diferença. Jesus disse: olha, se o Filho vos libertar, João 8,36, se o Filho vos libertar, creia, acredite, eu não sou mentiroso, verdadeiramente você será livre. O que é que te acorrenta, o que é que te aprisiona? O endemoniado teve a certeza disso. O leproso lá no meio daqueles 10, aquele que voltou para agradecer ao Senhor, teve certeza disso. O publicano, ou os publicanos, porque Mateus escreveu, era publicano, mas Zaqueu era outro publicano, rejeitado, expulso do meio da sociedade. O cego Bartimeu e outros cegos, a mulher samaritana, todos eles entenderam isso. Há um Salvador, há um libertador. O Filho me libertou, verdadeiramente hoje eu posso gozar de liberdade. Será que você pode cantar hoje: olha, eu creio, eu sei que a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior do que eu mesmo, do que o meu motivo. A vida que eu vivo hoje é pela fé no Filho de Deus. O que você vai fazer, querido? Será que você vai aceitar Jesus hoje? Ou será que você vai pedir para o Senhor se afastar e ir embora? Será que você está com medo dos prejuízos? É a tua cervejinha, os teus lucros, é o teu vício? O que é? O que você vai fazer hoje? Eu passei muito tempo dizendo isso, o discurso não muda, nós só temos o dia de hoje. Você está fazendo tantos planos para amanhã, né? Pois é, lamento te dizer, a gente só tem o dia de hoje. O que você vai fazer? Você vai aceitar Jesus? Você vai obedecer a Jesus? Você vai andar com Ele? Ele quer demonstrar amor por você, Ele quer demonstrar o poder que Ele tem na sua vida. Ou será que você vai pedir para o Senhor Jesus ir embora? Você tem essa opção. A decisão é sua. Só que essa decisão é inadiável.
te peço, pelo que você crê, que não adie essa decisão. A escolha é sua. O desejo do meu coração é que você escolha Jesus. Amém? Vamos cantar essa liberdade? Porque aquela velha cruz está vazia. O Senhor saiu de lá. O Senhor venceu mais uma vez. O tiro de Satanás saiu pela culatra. Pensou que matando Jesus ia destruir o Filho de Deus. O tiro saiu pela culatra. Jesus continua sendo libertador. O Deus que liberta. Ele quer libertar a tua vida hoje.